Hoje eu vou te mostrar uma técnica para quebrar dependências dentro do seu software e poder fazer alterações. Isso é muito legal para código legado, por exemplo. A técnica é a extração de interface, ou em inglês Extract Interface. E aí galera, beleza? Como vocês sabem, eu já falei aqui em alguns vídeos sobre o livro que eu tô lendo. Tô demorando bastante para ler, que eu tô lendo bem devagarinho, que é o Working Effectively with Legacy Code, né? Trabalho eficaz com código legado na versão em português. E o capítulo que eu tô lendo agora, ele dá várias técnicas para você quebrar dependências no seu código. Porque muitas vezes, código legado tem esse problema, né, pessoal? Tem aquele padrão lá que eles chamam de Big Ball of Mud, que é uma grande bola de lama, que é aqueles sistemas que a gente conhece bem, onde tudo é acoplado, tudo depende de tudo, e aí fica bem difícil de você fazer alterações no sistema. Uma das coisas que a gente pode fazer quando a gente tem um sistema assim, todo acoplado, às vezes não está todo acoplado, mas o lugar que a gente quer modificar está muito acoplado com outras coisas. A gente pode quebrar as dependências para a gente conseguir inserir testes para poder fazer modificações. Então essa é uma das ideias lá do Working Effectively with Legacy Code. Você conseguir entrar, né, num código legado, quebrar alguma dependência para poder inserir algum teste, certo? Para aquele código que você quer modificar. Uma vez que você tem teste, aí você consegue fazer a alteração com mais confiança, com mais segurança. E essa técnica que eu queria mostrar para vocês hoje é, na verdade, um tipo de refatoração que tem lá até no Refactoring do Martin Fowler, que é o Extract Interface. Que é a ideia de quando você está chamando alguma coisa, né, o seu módulo chama alguma coisa de outro módulo, para você quebrar essa dependência, o que você faz? Você cria uma interface que fica entre o código do módulo que você está interessado e o módulo que está sendo chamado. Dessa maneira você consegue, por exemplo, inserir um dublê de teste, por exemplo, um fake object, certo? Para você conseguir testar esse módulo que você está interessado, que tem essa dependência que está te atrapalhando. E aí você usa inversão de dependência, né? E injeção de dependência também, para você inserir o objeto do tipo da interface, certo? E aí você faz com que o módulo antigo agora dependa, né? Implemente essa interface. Então isso é uma maneira interessante de quebrar dependências e entra no hall de coisas legais que tem nesse livro. Eu já falei outras duas aqui, pelo menos outras duas que eu estou lembrando agora, que é como que você faz para quebrar uma classe muito grande. Se você não viu ainda o vídeo, dá uma olhada aqui, certo? Que tem umas dicas lá de como você quebrar uma classe grande. E depois eu também dei umas dicas de como você quebrar um método grande, que é outra coisa, né? Um método ou uma função se a sua linguagem não é orientada a objetos. Então tem uma ideia bem legal lá de esqueletizar o método para você deixá-lo mais enxuto, mais fácil de alterar. Então se você não viu esse vídeo de como enxugar um método, uma função muito grande, dá uma olhada aqui também. E agora vamos dar uma olhada, vou mostrar para você um exemplo do Extract Interface, para realmente a gente conseguir quebrar uma dependência para fazer uma alteração. Dá uma olhada. Então esse aqui é o capítulo, certo, do livro, o capítulo 25. Ele tem várias técnicas aqui, né? Dependency Breaking Techniques. São várias técnicas para você quebrar dependência. E uma delas, então, é Extract Interface. E aqui ele dá esse exemplo, certo? Que é, vou falar bem devagar para não dar problema, né? O Payday Transaction, certo? Que é uma transação aqui do dia do pagamento. Payday Transaction. E o que acontece é o seguinte, esse construtor dessa classe, ele recebe um database aqui, payroll database, um objeto desse tipo, né? Esse database é do tipo payroll database, e um objeto do tipo transaction log, certo? Que é para fazer o log da operação, o registro da operação. E aqui então, né, tá mostrando essa dependência do payday transaction com o transaction log, certo? E o transaction log tem esses métodos aqui, ó, save transaction e record error. Aí o que acontece? Como é que eu faço para testar esse cara, esse construtor aqui? Então aqui ele já começou escrevendo o teste, certo? Aí o que ele faz? Aqui ele cria um cara do tipo payday transaction, passando o get testing database. E o que acontece? Na verdade, isso aqui não compila, né? Porque a gente tem que passar
também um transaction log. Aí aqui embaixo, então, o que ele está fazendo? Ele está criando um fake transaction log, certo? Que é um dublê de teste, um fake object. E para quê? Para conseguir passar isso aqui como parâmetro para o construtor, certo? Do payday transaction. Então, o payday transaction recebe o testing database, certo? E um alog, certo? Esse get testing database faz uma coisa parecida com isso aqui, né? Pode fazer, por exemplo, pode usar um banco de dados em memória, por exemplo, um fake object do banco nesse caso, e só que a gente quer quebrar essa dependência aqui, certo? Com esse transaction log. Então o que a gente faz? O que a gente pode fazer é inserir uma interface aqui intermediária entre essa classe payday transaction e a classe transaction log. Então para fazer isso aqui compilar, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar uma classe fake transaction log, certo? Que implementa uma interface, que é a interface que a gente vai criar no meio ali. Ele chama a interface de Transaction Recorder, certo? Aqui ele fala um pouco sobre a questão de esse interface naming, como é que você dá nome para a interface, né? Que não é legal você colocar aquele i na frente, o pessoal fazia muito isso. Então você tem a classe account, a interface é o iAccount. Então isso não é uma boa prática, o melhor é realmente você conseguir abstrair o nome da operação, certo? Daquela classe que é concreta, certo? Na interface. Então ele chamou aqui de Transaction Recorder, aqui ele dá umas outras dicas que você pode fazer para nomear essa interface. Uma ideia é você dar o mesmo nome da classe e mudar o nome da classe, certo? O problema é que já pode ter várias coisas que usam isso aqui e aí você vai quebrar o código, mas é uma opção também. Mas ele deu um outro nome aqui que é Transaction Record. Então ele criou essa interface, primeiramente vazia, e depois falou que a Transaction Log, certo? Que é a classe concreta, implementa essa interface. Aqui, obviamente, tudo vai compilar porque não tem nenhuma operação definida na interface. Aí o que ele faz? Aqui ele implementa depois o Fake Transaction Log, que implementa aquela interface. Então ele está fazendo passo a passo aqui, certo? Para fazer o código compilar. Então aqui, por exemplo, na classe mesmo Payday Transaction, aí você tem que mudar, certo? O tipo desse cara, certo? Que ele recebe aqui como parâmetro no construtor. Não pode ser mais Transaction Log, tem que ser Transaction Recorder. Quando você faz isso, aí você começa a quebrar as coisas. E aí você pode usar o próprio compilador para ir arrumando a casa. Você vai em todos os lugares, então, em que esse erro acontece e vai lá mudando para a classe correta. Bom, e aí você tem que então pensar quais são as operações que estarão na interface. Certo? O que acontece aqui é que nessa classe ele usa somente essa operação Save Transaction, certo? Do log. Então, para a gente quebrar essa dependência específica, basta a gente colocar na interface somente essa operação. E aí tudo vai compilar porque, obviamente, a classe Transaction Recorder já tem essa operação implementada. O Fake Transaction Log, então, você vai ter que implementar. Você pode fazer um método aqui que não faz nada, que vai dar tudo certo. Certo? Porque a gente não quer realmente fazer o login quando a gente está testando, certo? Eu quero só um fake object. Aqui pode ser até chamado de dummy object, que ele só vai ser passado como parâmetro e não vai fazer absolutamente nada. Essa é a operação, essa é que é a ideia, certo? Esses são os passos para você fazer a extração de uma interface, ou extract interface. E no caso aqui, no final, a gente vai ter a interface aqui no meio e com isso a gente consegue rodar esse teste aqui passando um fake no lugar do objeto real. Aqui ele resume os passos do extract interface. Primeiro você cria uma nova interface com um nome que você gostaria de utilizar. Não precisa adicionar nenhuma operação ainda nessa interface. Depois você faz a classe que você está extraindo implementar a interface. Isso não quebra nada, né? Porque a interface ainda não tem nenhum método. Aí você tem que mudar o lugar que você quer utilizar o objeto para que ele use a interface e não a classe original concreta. Aí você compila o sistema e introduz uma declaração nova de método na interface para cada método que é utilizado e que o compilador relata como um erro, certo? Aqui é aquela ideia de você utilizar o compilador para te guiar, para saber quais métodos você vai ter que colocar na interface. Então essa ideia é uma técnica simples, porém bastante poderosa quando você quer quebrar uma dependência. Você insere uma interface ali no meio e com isso a gente consegue colocar, por exemplo, um dublê de teste no lugar de uma classe concreta que estava sendo utilizada no sistema legado para colocar testes e depois fazer a alteração que a gente precisa fazer. Espero que você tenha curtido, que seja útil para o seu dia a dia como desenvolvedor, como desenvolvedora. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.